abençoando as nossas vidas neste momento de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Deus, que a nossa alma venha se entregar totalmente a Ti neste culto. Eu te peço que o Senhor venha estar abençoando a nossa adoração para Ti, ó Pai, e recebendo a ela, Deus. No nome de Jesus, amém. Teu calor sobre mim é como acordar. A perfeição da criação manifesta o teu esplendor. Todo som, toda cor, seja ao da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. Está longe o dia que será pra sempre. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Aleluia. Santo, Santo Deus, que possa nos mostrar o caminho. Em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor é o único na nossa vida, Deus. Feche seus olhos. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor meu Pai,
pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o amado é o mais velho entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou de tua humildade colocou em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer, mas eu quero conhecer Queremos ser cheios de Ti, da Sua unção, Senhor. Tu és o mais lindo, o mais belo entre todos, amor. Tudo que nós temos, precisamos, encontramos em Ti, Deus. Te amamos e Te adoramos com tudo que nós temos, amor. Que nós possamos descansar nos braços do nosso Pai todos os dias.
estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Entrego todo por ti,
mostrava o caminho certo de novo, nos corrigia e nos falava: vem por aqui que aqui é o melhor para você. E quando a gente está prestes a tomar alguma decisão também, o Senhor nos mostra o que é melhor. O Senhor sempre esteve do nosso lado. O Senhor sempre cuidou de nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. Esse momento de louvarmos o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Gostaria que a nossa missionária Maria estivesse ministrando os dízimos e ofertas. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos estar lendo Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então é a palavra do Senhor, né? Para que nós sejamos fiéis ao Senhor com as nossas ofertas e com a primeira parte, isto é, com o dízimo da primeira parte que vier a nossas mãos, né? E o Senhor é fiel, Ele cumpre a palavra dEle. Vamos colocar nas nossas mãos a nossa oferta, dízimo, para apresentar ao Senhor, né? Ó Deus, nós aqui estamos nesta noite para Te adorar também, Senhor, com as primícias da nossa renda, com a oferta que o Senhor nos alçou no coração. Que o Senhor esteja mesmo nos dando a cada dia esta fidelidade, Senhor, com a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, a cada dia entregar com alegria aquilo que pertence ao Senhor, pertence à Tua obra, Senhor. E nós sabemos que o Senhor, Pai, é o Deus fiel que cumpre todas as Tuas promessas em nossas vidas. E que o Senhor esteja nos dando cada dia mais fidelidade com a Tua obra, Senhor. Abençoa o celeiro de cada um do Teu povo. Que o Senhor esteja dando saúde, repreendendo o devorador, o exterminador de riquezas, para que nós possamos, Senhor, ter em abundância para ofertar e ter um coração aberto para a obra do Senhor, Pai. Nós abençoamos o Teu povo nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode trazer as suas ofertas, seus dízimos. Teus olhos em minha direção, cura-me quando eu sair à luz. Que te impede de sorrir? Será que o que eu fiz foi em vão? Você precisa parar pra me ouvir. Onde eu entrei, meu primeiro amor, meu primeiro amor.
vontade em meu coração. Livra-me quando eu sairá. Eu sei que nunca me deixará, por isso hoje estou feliz, pois encontrei meu primeiro amor, meu primeiro amor. Me incendeia, quero me apaixonar, como um dia que o céu parou pra me abraçar. Seja cheia quando o amor voltar, minha vida inteira se alegra em tua presença. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por este momento de louvor e adoração que fizemos para Ti, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor não olha se nós somos afinados, se nós sabemos tocar bem ou se nós sabemos bater palma direito, mas o Senhor olha a intenção do nosso coração, ó Pai, e que nós venhamos estar realmente intencionados em Te adorar e exaltar o Seu nome, porque o Senhor é o único digno de toda honra e adoração, Pai. Deus, que o nosso coração venha a ser incendiado pela chama que arde, Deus. Que o nosso coração venha a ser cheio daquilo que nos faz sorrir, Pai. Senhor, meu Deus, te peço que o Senhor venha estar abençoando agora a palavra que o Senhor vai trazer para nós. Que o nosso coração venha a ser quebrado para recebermos a Sua mensagem, Deus. E que nós venhamos ser maleáveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te entrego os louvores, os dízimos e ofertas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19. Vamos ler do 1 ao 3. Amém? Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia. Uma noite compartilha conhecimento como a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Desde que a terra foi criada, é assim que funciona. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela palavra que foi lida. Comece a falar no nosso coração, Espírito Santo. Comece a proclamar no nosso coração. Comece a nos trazer as coisas sobre a natureza que o Senhor já mostrou para a gente, que o Senhor tem mostrado para a gente. Comece a mostrar, Senhor, as coisas que o Senhor deixou aí para pistas, para a gente ouvir a sua voz, Pai. Que nós não sejamos surdos, Senhor. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor também. Que isso possa, Espírito Santo, achar terra fértil em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para complementar esse texto, irmãos, do Salmo 19, gostaria que os irmãos também abrissem a Bíblia, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Eu estava pensando sobre o que falar, né, no Dia dos Pais e como falar sobre isso, já que eu não sou pai.
Mas é lógico que a gente não é proibido de falar sobre uma coisa só porque a gente não experimentou ela em primeira mão, né? E além disso, eu também experimentei a paternidade, né, como um filho do meu pai, que já faleceu, mas também como um filho de Deus, que é meu pai, né? Romanos 1, versículo 20. E hoje eu vou falar um pouco sobre a paternidade de Deus se apresentando dentro da nossa família. Essa é a relação entre Deus e o Pai que nós temos e o nosso Pai e Deus. Romanos 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Aqui ele está argumentando de como que as pessoas que não conhecem a lei de Deus vão ser julgadas, né? Não tem desculpa para quem não conhece a lei de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus se manifestam através da criação. É a música que o Felipe falou: a perfeição da criação manifesta o teu resplendor. Todo som, toda cor dá glória a ti. Mas não só a beleza da natureza, né? Não só as coisas que a gente vê, mas algumas coisas que a gente não vê. Por exemplo, quando você se incomoda ao pensar sobre a morte, isso revela alguma coisa da característica de Deus. Quando eu me incomodo ao pensar sobre a morte, significa que eu não fui necessariamente, eu não estou ok com a morte. Na minha cabeça aquilo não entra, não encaixa pensar depois da morte o que vai acontecer comigo, em pensar nas pessoas que já morreram. Isso abala o meu psicológico, é uma pergunta que deixa a gente abalado. Quando a gente vai chegando para perto da morte, a gente tende a querer fazer muitas coisas. Quando a gente vai chegando numa doença terminal, a gente começa a refletir muito. Eclesiastes fala que é melhor você ir numa casa que tem choro e luto do que numa casa que tem festa, porque na casa que tem luto as pessoas vão te ouvir. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre o que é certo e errado, só existe o certo e o errado absoluto porque existe uma lei moral absoluta. Para um animal, por exemplo, não é errado matar e comer o filhote dele, mas para a gente é. Por que isso? Porque a gente tem uma moral que excede a lei da natureza comum. Quando a gente pensa no que a gente acha bonito, é porque tem um padrão de beleza, né, celestial. A gente vê as cores vibrantes da natureza, a gente acha bonito, né? Então, o que é belo, o que é moral, o que é racional, tudo tem uma fonte no autor, né? Quando a gente olha para uma obra de arte, vamos supor que tem um quadro do Picasso aqui na frente. Aqueles quadros do cubismo, eu acho que é cubismo mesmo, tradicionais dele, que são todos quadradinhos assim, e aí você vê a face da pessoa, em vários ângulos assim ele coloca. Quando a gente olha para ele, a gente fala: esse quadro é do Picasso, porque ele pinta desse jeito. Quando a gente vê aquelas cores fortes e aqueles borrões assim de tinta grossos, a gente fala: esse quadro é do Van Gogh, porque ele gostava de passar essa ideia de muita tinta. Então, quando a gente olha para uma obra, quando a gente lê um texto do Machado de Assis, que tem muita explicação, muito detalhe, a gente lembra do autor. Ele é uma pessoa detalhista. A gente imagina o autor, ele era uma pessoa detalhista, provavelmente, na vida dele. O Picasso era uma pessoa que gostava de ver os vários ângulos das coisas. O Van Gogh gostava de ver as cores. Então, quando a gente olha para a criação de Deus, a gente pode ver um pouco de Deus. E isso também nas relações interpessoais. Ele deixou esse sabor, essa noção de quem ele é. E hoje, como o Dia dos Pais, eu gostaria de falar sobre a paternidade. Quando Jesus ele veio, ele não chamou Deus de ser supremo, altíssimo, eterno, os vários nomes de Deus que poderiam ser chamados, não chamava ele de Yahvé, ele chamava ele de Pai. Porque tinha algo muito especial que Jesus queria transmitir através dessa palavra. Quando ele relaciona Deus com o Pai, ele está querendo dizer alguma coisa. Ele está querendo que nós entendamos isso e nos relacionemos com Deus dessa forma. Deus nunca tinha sido chamado de pai, não, ele foi chamado de pai algumas vezes no Velho Testamento. Fala que ele era pai de Adão, né? Na hora de falar da genealogia.
mas não se fala muito que você é filho de Deus. Quando você fala filho de Deus no Velho Testamento, você geralmente está se referindo a uma noção abstrata, a anjo, alguma coisa assim. Nunca a mim como pessoa. E aí Jesus veio trazer essa ideia de pai. E aí, isso me pôs a pensar se essa ideia de pai, quando a gente olha para os relacionamentos de pai e filhos na Terra, a gente vê que tem muita coisa errada. Tenho certeza que seu pai já errou na sua criação. Por mais que ele tenha se arrependido e pedido perdão para você, ou que ele não tenha se arrependido, seu pai pode ter explorado você, pode ter sido abusivo, seu pai pode ter mentido para você, prometido alguma coisa e não cumprido. E por que isso? Isso me incomodou. Eu pensei, eu vou falar sobre a paternidade, e aí eu vou falar sobre isso, e aí as pessoas vão ver que na vida delas o pai delas não foi perfeito, mas Deus é perfeito. E eu queria deixar um texto que explica um pouco o que acontece nesse caso, sobre por que nossos pais não são perfeitos e por que a natureza em si não é perfeita, né? Lá em Romanos 8, versículo 20 ao 22, fala um pouco sobre isso. Na verdade, vamos começar do 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à sua inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje a criação geme e padece como em dores de parto. Então tudo que foi criado foi submetido à inutilidade, submetido à vaidade, submetido à morte e à imperfeição. Tudo que foi criado geme hoje com dores de parto, aguardando a revelação, a manifestação dos filhos de Deus, aguardando esse momento que vai trazer libertação. E nós somos os filhos de Deus, né? E nós é que somos responsáveis então por trazer a libertação à natureza, a libertação ao universo, né? Ao cosmos, às coisas criadas, à sociedade, através daquilo que o Senhor colocou dentro de nós, da revelação de filhos que Deus colocou dentro de nós. Então, à medida que a gente se aprofunda na palavra, a gente entra no reino de Deus e o reino de Deus entra em nós. E à medida que isso acontece, a gente também tem a obrigação de levar ele adiante. De levar ele para nossas relações de trabalho, de levar ele para as nossas relações familiares, de levar ele para o nosso cuidado com a própria natureza. Quanto se fala hoje de ambientalismo, né? Do ser humano proteger a natureza, porque a gente mesmo destrói a natureza. E a natureza geme, ela sofre com isso, com a poluição, com radioatividade, com fumaça, né? A gente vê os impactos disso hoje em dia, né? E eu queria falar de 3 aspectos, então, vamos refletir sobre 3 aspectos da paternidade de Deus, que nós, como futuros pais ou pais de fato, podemos usar, podemos nos valer para trazer o reino de Deus aqui na terra, podemos usar para ser um pouco mais parecidos com Ele. Primeira coisa, Deus, Ele é Deus provedor. E Ele deseja que o pai seja um provedor. Isso é um papel fixo do pai na Bíblia, né? Um papel definido do pai na Bíblia, né? Eu me baseei no comecinho da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, mas eu vou ler agora João, na verdade eu não vou ler, a igreja vai falar, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar que antes de Deus começar a criar as coisas, não existia nada? Mas pensa um pouquinho, se não tinha nada para Ele usar para transformar. A gente conhece a criação como transformação. A gente cria as coisas a partir de algo. Deus criou a partir do nada.
o bara, né, no Velho Testamento, a palavra bara em hebraico. Deus cria a partir do nada. Mas não é exatamente a partir do nada. Ele cria a partir dele. É como ele usa ele mesmo como matéria-prima. Quando ele sopra o espírito na narina dos homens e dá a vida ao homem, ele tira dele e dá para o homem. Quando ele envia a salvação para o homem, ele tira dele e dá para o homem. A santidade que a gente recebe dele. A sabedoria que a gente recebe dele. O espírito que a gente recebe é dele. Ele é o provedor. Isso é o verdadeiro significado de ser provedor. Tirar de você para dar para o seu filho. Porque você ama ele, você quer um relacionamento com ele, você quer que ele viva bem. O Senhor, ele, além disso, ele não dá coisa ruim para a gente. Né? Você tem o pai que é provedor, e tem o pai que vai fazer uma overdose no filho de uma overdose no filho de coisas supérfluas, e o filho vai ficar supérfluo, vai ter uma emoção rasa, vai ter uma vida plana, rasa, e não vai ser ninguém na vida no futuro. Ou uma pessoa muito ruim. Por quê? Porque o pai, ele deu uma coisa ruim para o filho, deu demais. Ou então ele faltou, ele dá um não para o filho. O Senhor, ele nos dá na medida. Ele te entrega aquilo que você precisa para aquele momento, para você florescer, para você trabalhar com aquilo e florescer. Ele não te entrega além da conta ou aquém da conta. Isso está escrito lá em Lucas 11, dos versículos 11 ao 13. São esses dois aspectos da paternidade de Deus que eu acho que a gente tem que incorporar na nossa vida. Dar com liberalidade, tirar de você para dar, né? E dar de forma... dar o que é bom, não dar o que é ruim. Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu acredito que como pai, para decidir o que você tem que dar para o seu filho, você tem que ter muito do Espírito Santo, muita sabedoria. Porque eu vou dar isso aqui para o meu filho, vou dar essa bicicleta para o meu filho, por exemplo. Aí o menino vai, sofre um acidente e morre, né? Isso não foi bom para ele. Entendeu? Esse balanço é difícil. Por isso que a gente é imperfeito, porque a gente não consegue ver lá na frente. A gente precisa da orientação e da liderança do Espírito Santo para fazer qualquer coisa. Jesus, ele fala: sem mim vocês não conseguem fazer nada. A gente não consegue nem ser um bom pai, a gente não consegue nem agradar o nosso filho sem Deus, porque às vezes aquele presente que você está dando ali para ele vai ser uma bomba relógio na mão dele, um veneno. Por mais que a sua intenção é de dar algo bom, isso pode ter acontecido, né? Eu lembrei agora, uma vez no Amigo Oculto, que uma menina tirou um conhecido nosso e ela sabia do estilo de roupa certinho que ele gostava. E aí ela foi lá e comprou uma roupa que ela tinha certeza que ele ia gostar muito. Aí na hora que ele abriu, ele tirou assim, a roupa era idêntica à roupa que ele estava usando. Foi muito engraçado esse dia, porque realmente era uma roupa que ele ia gostar muito. Mas ele já tinha, né? Não fez sentido nenhum. Ela deu de coração e deu uma coisa que realmente ia agradar ele, mas não agradou, porque ele já tinha. Então, esse aspecto de prover, de ser fonte, de ser a alimentação, de prover o alimento para o seu filho, de prover o sustento para a sua casa, né? E para você mesmo, inclusive, é um aspecto da paternidade de Deus que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia. É um aspecto também que a gente tem que aprender da paternidade de Deus. Que Deus, ele é provedor. Se você tem alguma coisa, você tem porque você recebeu dele. Sem mim não podeis fazer nada, né? De novo, quem primeiro deu para Deus alguma coisa para depois receber dele? Vem tudo dele. O segundo aspecto da paternidade de Deus, eu ia pôr proteção, né? Eu pensei na minha cabeça, mas eu fui olhando e esse aspecto chamou muito a minha atenção.
que Jesus ele fala dele constantemente. Lá em Mateus 6, versículo 12, Jesus ele sempre traz isso, sempre bate nessa tecla, até porque ele veio, o nome Jesus significa o Senhor salva, né? O Senhor livra do mal. Mas, olha só, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deus é um Pai perdoador. E isso veio na minha cabeça e o Espírito não me deixou tirar da mensagem. Eu ia por outra coisa no lugar, mas Ele não deixou. Porque é importantíssimo a gente conhecer o lado do perdão. Como que muitas vezes a gente perde em aprendizado porque a gente não pode errar. A gente não pode falhar e não pode ser visto como fraco. A nossa sociedade mostra que o forte é aquele típico o homem forte que não chora, que não erra e que não turrão, que não aceita não. Os mais antigos então, você não via um pai pedir perdão para um filho, é uma coisa que você não via. Ah, meu filho, eu errei, me perdoa. Você não via também um pai que permitia o filho errar e perdoava ele. Ficava aquele negócio, o filho não dialogava com o pai não dialogava com o filho, e você tinha uma quebra de comunicação aí. O perdão ele é importantíssimo na relação humana. E se seu filho não consegue compreender o perdão de Deus na sua vida, ele não vai entender essa parte da oração do Pai Nosso, quando fala, me perdoa, Pai. Ele não vai entender que ele pode chegar diante de Deus e pedir perdão, que ele tem essa segurança de chegar diante de Deus e pedir perdão, que Deus vai perdoar ele. Porque quando acontecia alguma coisa que quebrava um trem na casa dele, ou fazia alguma arte, o pai não perdoava. Não estou falando para não ter correção, até porque a gente quer que o filho aprenda, mas precisa haver perdão. Tem muitas pessoas hoje que não conversam em família porque não era um ambiente perdoador. Pais que não conversam com filhos, filho que não conversa com outro filho, porque não era um ambiente de perdão. A gente erra muitas vezes. É importante que a gente aprenda com os nossos erros para não cometer eles de novo. Mas se a gente só acumula erros, a gente nunca vai aprender e nunca vai melhorar. Então eu acho que é importantíssimo a gente compreender o aspecto de perdão. E continuando, para falar do aspecto da proteção, que também é importante, versículo 13 de Mateus 6. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor, Ele nos protege, nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. O Senhor é o nosso pastor, A sua vara, o seu cajado nos consola, e ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, não teríamos que ter medo de nada, porque Ele está conosco. O Senhor nos protege. Mas em ambientes familiares, às vezes, não tem essa confiança e segurança. O filho não se sente seguro dentro do próprio lar. Às vezes o pai espanca o filho por nenhuma razão, Ou o pai fala na cabeça do filho por nenhuma razão e destrói a confiança e a imagem que ele tem dele mesmo. Às vezes, não tem um ambiente que o filho pode ser ele mesmo dentro da casa dele. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser ele mesmo fora de casa. E aí vai procurar a validação do lado de fora de casa. E aí vai procurar a paternidade do lado de fora de casa. Não adianta nada você querer quebrar uma pessoa. Nesse sentido, que ou ela vai se rebelar e sair de casa e fazer aquilo lá de fora, ou ela vai viver uma pessoa quebrada pro resto da vida. E isso é importante. O Senhor, Ele não te aceita do jeito que você é. Ele te dá essa segurança de chegar do lado dele, saber que nada vai te atingir, sabe que nem
a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor dele. Não é nisso que está a nossa confiança? Vamos trazer isso para dentro dos nossos lares. Vamos trazer esse amor que excede a compreensão, né? Um amor que acolhe, que ajuda a mudar, que ajuda a aprender, mas que recebe, que não quebra um filho, né? Que não quebra um irmão, né? Uma relação mais ampla, né? Essa é a proteção que a gente precisa. A proteção de ser você mesmo, de ter liberdade de descansar nos braços do Pai. E eu acho que é importante eu falar sobre esses assuntos, porque hoje em dia a nova era moderna, né, globalista, liderada por Satanás, e já é previsto na Bíblia que isso ia acontecer, ela tem destruído a família. Antes era um negócio assim, a gente não quer destruir a família, não. Mas hoje, abertamente, a pessoa que é moderna, progressista, com a mente futurista, ela fala abertamente que ela quer destruir a família, especialmente a família tradicional, que é o modelo de família ensinado na Bíblia. E o índice de divórcios lá em cima, o casamento sendo considerado só um papel que não tem valor nenhum. O índice de abuso infantil, de maltrato com a criança, lá em cima, sabe? As relações se deteriorando a um ponto de serem só encontro para sexo casual, as relações se deteriorando ao ponto da pessoa não querer saber do passado da outra, né? E isso é obra de Satanás. Quando Jesus ele fala que a gente ia ter uma forma de dar um testemunho que o Pai tinha enviado ele. E essa forma era que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, para que o mundo creia que você me enviou, Pai. E aí a gente perde essa unidade, a gente perde as relações familiares, a gente perde as relações interpessoais. Paternidade foi destruída, né? Paternidade, mais do que tudo, sofre ataque de todo lado da sociedade. Tem muitos movimentos, por exemplo, o feminismo, que detesta a ideia do patriarcado. O pai como autoridade. E quer destruir isso abertamente. E hoje isso é errado de criticar isso. Mas a gente conhece uma outra verdade. A gente conhece a verdade, né? Real. A gente conhece, e a nossa obrigação, como está lá escrito em Romanos, capítulo 1, né, no versículo 20, é de trazer essa liberdade para a natureza, porque a natureza clama por ser liberta. Por mais que essas pessoas não saibam, elas têm uma ferida profunda na alma. E elas clamam pela libertação da verdade, que nós podemos trazer. Elas clamam até essa forma de luta contra tudo que é divino, né? Contra os aspectos de Deus na sociedade, é uma forma de clamar, é uma forma de você se rebela porque você foi magoado com aquilo. E as pessoas precisam de cura, a sociedade precisa de cura, e a cura e a libertação vem através da verdade que nós seguramos. Mas só crer na palavra não adianta. Vamos pôr em prática, né? Na célula mãe da sociedade, que é a nossa família. Vamos pôr a palavra de Deus em prática de verdade, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho. É responsabilidade de você que tem filhos, né? De você que é pai, de demonstrar para ele que é Deus, através da sua atitude. E é uma responsabilidade muito séria. Então, que Deus possa nos dar sabedoria a todos os pais, né? A todos os futuros pais, para que possamos entender e compreender o propósito de Deus na paternidade, o propósito de Deus para a gente na sociedade como geral, para todos, não só os pais, compreender o nosso papel, compreender o nosso ministério, porque tem um chamado geral, tem um chamado específico, né? Cada um tem a sua função. No reino ninguém é sem função.
Não existe isso de, eu não tenho função nenhuma na igreja. No corpo de Cristo, todo mundo tem a sua função. E que nós possamos exercer essa função. Amém? Gostaria de convidar a pastora aqui à frente. Amém, né? Nós louvamos ao Senhor porque Ele é o nosso Pai, né? O Pai que nos amou de tal maneira, como todos falamos aqui, né? Que deu o seu Filho por nós. E hoje nós estamos aqui homenageando